Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero perguntar para você, você sabia que sua frequência vibracional define o que você atrai para sua vida? Você já parou para pensar o quão importante isso é? Né? Se você quer elevar, por exemplo, sua vibração para o amor, transcendência, fica comigo, né, nesse vídeo, nesse podcast, porque hoje eu vou te mostrar como você pode fazer isso. E por que eu estou focando no amor, na transcendência? Porque quando a gente pensa em relação à frequência, né, o nível de frequência vibracional na escala de Hawkins, basicamente amor, transcendência vão ser alguns dos níveis de consciência mais altos que nós podemos medir em ondas Hertz. E quando a gente fala de até transcendência, essa palavra é meio estranha, né? A gente não costuma utilizar no nosso dia a dia. Talvez você nunca usou a palavra transcendência. Mas quando a gente pega transcendência, né, tem a ver com você ir além da ascendência. Tem a ver com você o quê? Transcender a matéria. Você entender que, na verdade, você é um ser espiritual tendo uma experiência física, não é o contrário. Além disso, você começa a usar termos, conceitos, utilizar sabedoria, né? Não é só... Tem 3 tipos de coisas que eu sempre falo para você focar. Informação, conhecimento e sabedoria. São 3 coisas diferentes. Informação, basicamente, pode pegar o seu celular e você vai ver um monte de coisa aí. Não necessariamente é algo bom. Conhecimento, se trata o quê? De estudar, pode ser um curso, treinamento, tem o nosso livro aqui, Alquimia da Mente, no primeiro link da descrição, que você pode comprar. Você pode fazer uma faculdade, uma pós-graduação. E sabedoria é algo que, na verdade, não é os livros que você vai adquirir, mas, basicamente, a lei natural, tudo aquilo que as antigas civilizações sempre passavam, que nós precisamos aprender. Tem a ver com o ocultismo, né? Até, por exemplo, usando a Alquimia da Mente, escolas de mistério. A gente fala sobre sociedades secretas, né? Relacionadas ao quê? A algo que sempre foi, sempre é, sempre será. Quando a gente pensa sobre frequência vibracional, o que é frequência vibracional, né? Basicamente, se tudo no universo é energia, né, a gente pensa sobre os nossos pensamentos, que também vão ser incluídos, e as nossas emoções. Se o pensamento é energia e a nossa emoção é energia, como eles estão alinhados com essa mesma energia, com a fonte quântica, e aí no caso pode chamar do que se for, né, em relação à sua religião, culto ou doutrina, mas eu estou usando o conceito de existência, universo, para ser didático. Então, o pensamento gera energia. Hoje a gente sabe, por exemplo, que nós emitimos mais ondas eletromagnéticas no nosso coração do que o nosso cérebro. Então, como que você mantém essa vibração alta? Como você mantém esse conhecimento, por exemplo, em relação a isso? Né? Você está procurando adquirir mais livros sobre esses aspectos? Né? É uma coisa interessante. Quando a gente fala de sentimentos elevados, amor, gratidão, compaixão, eles vibram mais alto. Então, quando a gente entende, por exemplo, que às vezes a dificuldade que você está tendo é, às vezes, falta de pessoas para te apoiar. Não é que você não é capaz de realizar aquilo que você precisa realizar. Às vezes você não tem as pessoas que estão do seu lado que podem te dar o suporte. Às vezes até, não, vai, é isso, que você está no caminho certo. Às vezes só de você ouvir uma pessoa, por exemplo, nesse momento da sua vida, conseguindo te apoiar com uma voz, né? Então, nesse caso, vai fazer a diferença em relação a você concretizar. Você vê, por exemplo, até profissionais, né, de exercícios físicos, né? Então, atletas olímpicos, eles têm um treinador, né, que se chamam de coach, né? Que o pessoal às vezes acha que é um outro tipo de coisa. Não, coach é um treinador, né? Então, eles têm coach mental, coach psicológico, um coach físico, para sempre atingir alta performance na vida, na carreira e fora isso, na hora do evento. Né? Até mesmo de, por exemplo, musculação, né? Eu gosto, né, de sempre falar, trabalhar o corpo, sempre falo, corpo, mente e espírito, você tem que trabalhar os 3. Então, como você está aumentando sua carga, você está correndo mais, né? Eu gosto de correr também. Então, assim, tudo isso faz com que você se supere. Superar o quê? Te faz vibrar mais alto. Também é consequência disso. Quanto maior for a sua frequência, mais você se alinha a amor, paz e transcendência. Né? Então, como que você pode aumentar a sua vibração em relação à frequência vibracional e principalmente para o amor e transcendência? Vou passar alguns exercícios aqui que vão ser fundamentais para você replicar e, logicamente, você vai poder ter mais sucesso em relação a isso. O primeiro deles é pratique a gratidão diária. Então, o que você agradece se expande. Então, imagina que você agradece pela sua saúde vai melhorar. Se você agradece por quanto você tem na sua carteira, na sua conta bancária, isso vai se expandir.
E aqui, Diego, mas eu não tenho nada. Você tem sim, você tem uma conta bancária. Né? Até eu lembro uma vez, a semana passada, na verdade, eu estava lembrando que um exemplo, né, de uma mentora estava falando sobre para uma cliente dela, e ela estava falando basicamente assim, que a mulher estava reclamando que bateu o carro. Né? E ela falou assim, então agradeça que você bateu o carro, porque você tem um carro. Tem mais isso. Às vezes a gente esquece das especificidades da vida. Né? Então, às vezes a vida ela nos prega peças, entre aspas, para que você consiga simplificar a forma que você enxerga a vida. Nós costumamos, ao longo da nossa vida, dificultar muito a forma que, na verdade, nós somos presenteados nos nossos acontecimentos. E isso acontece muito quando você agradece. Quando você agradece, você volta a ser criança. A criança agradece se cai, agradece, por exemplo, por um pequeno lápis ou por um videogame, né? Porque tudo para ela é importante e ao longo da nossa vida a gente esquece que são as pequenas coisas que causam os maiores impactos. Não é o contrário, as grandes coisas. Não. A maioria das vezes quando acontece algo grande você não dá valor. É assim que você pensa e não tenta fugir disso. Segundo aspecto que você pode para aumentar sua vibração é evite emoções negativas. Então, por exemplo, medo e raiva, eles vão drenar a sua energia, vão sugar, sabe? Imagina que medo é aquela coisa de você não conseguir ir pra frente. Tem muita gente que tem medos extremos, né? Então, às vezes fala, Diego, mas eu já tentei de tudo, Diego, você não sabe. Será? Sempre coloca essa dúvida. E a dúvida faz com que você gere o quê? Possibilidades de ação, atitudes novas e o que? Você mexe seu corpo, logicamente você vai sair desse medo. Mas emoção negativa, o que? Faz com que sua frequência baixe. E disso você já sabe, você já é PhD, né? Você tem doutorado em energia negativa, por quê? Você já sabe, o mundo, né, na grande maioria das vezes, você vai ver o noticiário, sempre vai focar o quê? Naquilo que está acontecendo de ruim. Mas tem um monte de coisa, tem acontecendo mais coisa boa do que coisa ruim, mas o que acontece? Não está sendo noticiado, mostrado. Né? A matrix mental privilegia medo e ganância, né? Ao invés de, na verdade, as coisas que a gente está falando agora, as frequências de amor e transcendência. Terceiro passo, alimente sua mente e corpo com coisas elevadas. Então, música, leitura, alimentação e ambiente fazem a diferença. Então, vamos lá. Primeiro, música. O que você tem escutado de música? Né? Lembrando que existem gêneros musicais, músicas que drenam sua energia. Eu estou falando da maioria todas as músicas que fazem sucesso, famosas, hoje drenam a sua energia. Isso é uma afirmação. Agora pega uma música clássica, pega uma música composta, por exemplo, por profissionais os quais trabalham frequências Hertz, 432 Hz, onda solfégio, tem treinamentos, a gente fala isso até no nosso livro Alquimia da Mente, no primeiro link da descrição. Mas a música que você escuta, o quê? Vai reverberar dentro das nossas células, que são líquidos, né? Então, 70% do nosso corpo é água, e essa água o que vai fazer com que, na verdade, as células tenham qualidade ou não, tá? Leitura. Né? Então, pode ler um livro digital, um livro físico? Pode, mas você não está lendo. Você tem meta para leitura? Quantos livros por semana? Quantos livros por mês? Quantos livros por semestre? Quantos livros por ano? Faz tempo que você não faz isso. Alimentação. Será que você está só comendo porcaria? Você está comendo coisas saudáveis? A gente fala até de vegetais, legumes, frutas, carne, né, ovo. Então, às vezes até cereais. Você tem que ver tudo isso. Né? Não adianta só passar mal e depois você vai no médico, ou nem isso está fazendo. Tá? E ambiente, aquilo que você tem do seu redor. Presta atenção, por exemplo, se é um ambiente que traz, né, coisas positivas para você. Quarto aspecto para aumentar sua vibração, medite e conecte-se com algo maior. Então, o silêncio interior é a porta para a transcendência. Quanto mais ruído, quanto mais barulho, menos você se conecta. É o contrário. Você precisa treinar a sua introspecção. Nós não somos treinados para a nossa introspecção. E até hoje, por exemplo, existe uma conotação muito frágil em relação a isso. Às vezes uma pessoa que não fala é uma pessoa colocada de uma maneira diferente, né? Mas o autoconhecimento trabalha principalmente você o quê? Fica quieto. Começa a entender a si mesmo e depois você pode entender o resto. E o quinto aspecto para aumentar sua vibração é ame incondicionalmente. Quanto mais o amor você emite, mais você recebe. E nesse caso, quando a gente fala sobre isso, seu estado vibracional ele molda a sua realidade. Então, escolha viver
sua energia, né? Então escolha elevar sua energia e veja a sua vida mudar. O amor incondicional, a transcendência real, é quando você entende que na verdade tudo é como é. Tem gente que tem costume de errar e vai acostumar a errar. Você não tem que alterar o padrão dela, porque nem sempre ajudando as pessoas elas vão entender aquilo que você entende ou mesmo como na verdade o universo, o cosmos funciona. Tem gente que não tá nem aí para isso. O que você tem que entender que é a sua contribuição nessa existência é única. Mas ao mesmo tempo, não tenta levar os outros, porque isso é egocentrismo. Você acha que na verdade vai ser salvador ou salvadora do mundo. Use você como exemplo. E se as pessoas quiserem assim mudarem, com certeza elas vão conseguir também chegar na frequência vibracional. Mas foca nessa frequência vibracional do amor e transcendência para que você consiga cada vez elevar o seu nível de consciência e também sua frequência vibracional, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.